A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós estamos iniciando mais uma vez o programa Verdade e Vida. E eu estou muito grato a Deus pelo privilégio de mais uma vez compartilhar com você e com a sua família a palavra de Deus. Hoje nós vamos tratar de um assunto extremamente importante, a igreja perseguida. Chame a sua família, se der tempo, ligue para os seus amigos, porque Deus tem uma palavra muito importante para toda a igreja evangélica brasileira. Verdade e Vida, uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que temos hoje a presença do jovem Felipe Arruda. Ele é formado em Relações Internacionais e Economia. E seja muito bem-vindo, Felipe, aqui ao Verdade e Vida. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, para esse bate-papo aí. Felipe, nós vamos tratar sobre uma questão economia familiar. Coisa que aparentemente não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Hoje nós vivenciamos um momento de crise econômica mundial e crise econômica também nas famílias, por conta do endividamento. O governo tem feito com que as pessoas cada vez se endividem mais. Qual a saída ou qual o contexto hoje atual que nós podemos caracterizar para depois pensar na saída? Tá. Bom, realmente, o governo ele tem essa intenção de endividamento, não porque ele quer que as pessoas se endividem, mas que ele quer que as pessoas consumam, né? Para isso se desenvolver, ele sempre vai estar buscando que as pessoas gastem, porque isso gira a nossa economia. Então, a gente precisa ter um meio termo e ter a sabedoria de não cair simplesmente num consumo desenfreado, num consumo pelo consumo, né? E saber consumir aquelas coisas que vão nos agregar, coisas que trazem benefícios para a nossa vida, que nos levam à vida que a gente quer, que não simplesmente não é aquele consumo que a gente costuma falar que não leva a nada, é um consumo que você gasta o dinheiro, chega no final do mês e fala, o meu salário entrou e saiu e eu não sei para onde foi, né? É isso que a gente tem que evitar, esse tipo de consumo. Mas aquele consumo consciente, poxa, eu comprei uma casa, então ótimo, agora eu tenho um bem que eu vou poder usufruir com a minha família, eu vou trazer os meus amigos, é um bem que fica, né? Um bem que vale a pena consumir, vamos dizer assim. E a gente precisa estar exatamente de olho nisso, porque não só o governo, como os bancos, todo mundo tem interesse em emprestar dinheiro, porque isso é algo extremamente lucrativo para as empresas, né? Um banco, quando te empresta dinheiro, ele ganha vamos dizer assim, um montante muito grande em cima disso, né? As pessoas não se percebem, né, quando elas estão sendo induzidas ao consumo. Na novela das 8, no meio do jornal, aquelas propagandas para que você consuma. Então, antigamente era televisão de alta definição. Hoje vai ser televisão, já é televisão 3D, mas vai sair a tecnologia 4D. Então, cada dia mais você tem que consumir. Qual é a causa disso? É que hoje as pessoas elas estão muito mais preocupadas em se definir pelo que elas têm do que pelas que elas são, né? A gente fala que a gente está trocando o ser pelo ter. Então, a pessoa ela fala assim, não, o que me define é aquilo que eu tenho, é aquilo que as pessoas vendem, porque é o que a novela vende, né? Você nunca vê nenhuma novela, até as favelas são bonitas na novela, né? Até então, o lixão, né? Exatamente. Até o lixão parece bonito. E isso incita as pessoas a quererem ter esse modelo de vida, né? Só que algo assim, que uma vez que elas vão se endividando para ter isso, é uma entrada sem saída, né? Muitas das pessoas olham e falam assim, eu quero comprar um carro, por exemplo. Vem que o carro ele cabe no orçamento dele. Mas qual que é o problema? Um carro ele traz uma série de custos, né? Você não só tem que se preocupar em pagar o financiamento do seu carro, mas tem o combustível, tem estacionamento, documentação, e por aí vai. E muitas vezes as pessoas não se dão conta disso e acabam extrapolando aí no orçamento e uma vez endividado é difícil sair. O que eu percebi, essa semana eu vi uma reportagem que falava sobre que a cada dia 250 carros são tomados e leiloados. Então as pessoas que pensaram que conseguiriam pagar os seus carros, de repente não tem mais esse bem e quando leiloa paga parte da dívida, ela continua com a dívida. Sim. Certo? Por que as pessoas entram nesse círculo vicioso? É falta de planejamento familiar? Sem dúvida. As pessoas elas não se planejam antes de sair fazendo o consumo, né? Depois que elas vão ver o que elas fizeram. Mas uma coisa muito importante é profissionalizar suas finanças pessoais. O que é isso? É eu olhar e falar assim, não, eu tenho tanto para gastar nisso, ter as metas e seguir a risca, fazer o planejamento antes, né? Porque a pessoa ela chega numa loja, numa concessionária para comprar um carro,
De repente o vendedor, é lógico que ele vai estar empurrando alguma coisa um pouco mais cara, um banco de couro, um ar-condicionado, e a pessoa na hora, lógico, são coisas extremamente prazerosas, ele vai cedendo a esses desejos. Não, tudo bem, mil aqui, 1000 ali, de repente quando você vê, você gastou muito mais do que você tinha. Exatamente por quê? Porque você não foi com um planejamento claro. Não, eu preciso gastar tanto, é até aqui que eu posso ir, daqui para cá eu já tenho que me segurar, né? A pessoa ela vai se rendendo aos desejos dela do momento e vai gastando, né? Felipe, encerrando assim a nossa entrevista, nós estamos indo num caminho muito parecido com os Estados Unidos. As pessoas são instadas a renegociar a carro que já pagou, o prédio já pagou, e isso levou os Estados Unidos à situação que levou. E hoje as pessoas são muitas vezes instadas pela necessidade de filhos aposentados, pegam as suas pensões e fazem crédito consignado, como se não fosse pagar um dia. E entra numa situação. Qual a saída para essas pessoas, finalizando assim a nossa entrevista? Olha, hoje uma dica que fica para as pessoas, o governo está fazendo uma série de mudanças econômicas para reduzir a taxa de juros. Então, quem já tem uma dívida, vale a pena sim sentar no banco e refazer essa dívida, não porque a gente está empurrando um problema, mas porque agora as condições são melhores. Só que o que nenhum banco vai falar para você é que se você faz uma dívida nova hoje, você paga muito menos juros do que a antiga que você tem. Então, para começar a sair desse problema, o que é? Chega no seu banco e fala, eu quero pagar aquela dívida antiga, e aí você vai fazer uma nova, mas com uma taxa de juros muito mais baixa. Esse é o primeiro ponto para quem já está endividado, né? É importante falar isso porque não vai ser o seu banco que vai falar isso, porque ele vai ganhar menos na hora que você fizer isso. Então, sente com o seu gerente, procure em outros bancos e fale assim, eu tenho uma dívida e eu quero mudar. Esse é o momento para fazer isso. Tem que aproveitar esse momento para, primeiro, começar a tentar pagar essas dívidas e, a partir de então, ter um planejamento mais sólido para não deixar cair nesse cenário de novo, né? Felipe, o tempo é curto, mas Deus o Obrigado. abençoe. Amém. Né? E esperamos termos uma outra oportunidade. Por enquanto, nós vamos essa mensagem musical e logo após, a mensagem que Deus preparou ao seu coração através do reverendo Hernandes Dias Lopes. Verdade e vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. Acende candeia, traz luz lampião, invade de cores a cena ao redor, clareia essas trevas qual sol de neon, brilhando o espaço, teu traço é maior. Maior é tua vida, quanto mais refletir a vida de Cristo, o amor do Senhor que deve fluir sem ter nada a impedir, que pode alcançar quem distante ainda for. Não há nada oculto que não venha a sair, a plena clareza ao sol da manhã, nem nada escondido que possa fugir aos olhos de Cristo quando Ele voltar. Verdade e vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Nós queremos abordar o tema proposto para hoje, que é a igreja perseguida, e vamos tratar deste tema à luz de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Todos quantos quiserem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. É muito importante destacar que hoje nós temos cerca de 100 milhões de cristãos no mundo debaixo de perseguição. Irmãos nossos que estão presos, outros que são torturados, outros que são privados da sua liberdade, outros que são
deserdados pela família, outros que são martirizados. Não podemos, por viver num país livre, desconsiderar a dramática realidade de mais de 100 milhões de irmãos nossos vivendo nesta dura, triste, amarga realidade. É importante destacar que a Igreja do Senhor Jesus sempre foi uma igreja mártir, começando com a agenda que Jesus Cristo passou para a sua igreja em Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. A palavra testemunha no grego é a palavra mártir. A Igreja de Cristo sempre foi perseguida, porque o mundo sempre foi hostil à Igreja. A Igreja sempre laborou e trabalhou num território inimigo, porque a missão da Igreja é arrancar aqueles que estão na potestade de Satanás, no império das trevas, e trazê-los para o reino da luz. Certamente isto implica em oposição ferrenha, elaborada, consistente e perseverante do mundo e do diabo. Vale destacar que a igreja começa a sua história debaixo de perseguição. Os apóstolos foram presos, açoitados, mais tarde Estevão é martirizado pelo Sinédrio, em seguida o apóstolo Tiago é morto à espada por Herodes, e dos apóstolos, todos eles foram martirizados, exceto o apóstolo João, que também foi deportado para a ilha de Pátimos. A perseguição começa no Império Romano de uma forma brutal e cruel, desde que Nero assumiu o governo, em julho de 54, quando ele, em 64, 10 anos depois, vai incendiar a capital do Império e colocar a culpa deste incêndio nos cristãos. Os cristãos são queimados em praça pública, se tornam tochas vivas para iluminar as noites de Roma, massacre, banho de sangue por todos os cantos. No ano 70, Tito Vespasiano invade Jerusalém, queima a cidade, destrói o templo, mata milhares de judeus e cristãos e promove aquela que vai ser a maior dispersão de todos os tempos. A partir daí, os imperadores que vêm são todos, na sua maioria, cruéis, inimigos figadais, irreconciliáveis dos cristãos. Nós encontramos Domiciano, chamado segundo Nero, que é o primeiro imperador a arrogar para si o título de Senhor e Deus, e este homem perseguiu de forma implacável os cristãos. Depois nós tivemos muitos outros, como Marco Aurélio, Sétimo Severo, Décio, Diocleciano. Este período dos 3 primeiros séculos do cristianismo foram períodos de tortura, de massacre, de violência, de mortes, de martírios, de lágrimas, de dores, de amarga perseguição. Mas a perseguição não para aí. Quando você avança um pouco para a história, depois vem as fogueiras da Inquisição, quando milhares, dezenas, centenas de milhares de cristãos morreram queimados por causa da sua fé em Cristo Jesus. Quando chegamos ao período da pré-reforma, não foi diferente. Os pré-reformadores foram perseguidos, caçados e mortos, como Jan Hus, que na Boêmia foi levado à fogueira e queimado vivo por professar o nome do Senhor Jesus Cristo. Mais tarde, Jerônimo Savonarola, em Florença, na Itália, recebe também o martírio por causa da sua fé em Cristo Jesus. William Tyndale foi esquartejado e os membros do seu corpo espalhados por vários lugares da Europa, simplesmente pelo fato de professar o nome do Senhor Jesus Cristo. A reforma veio, a reforma protestante do século XVI,
Mas a igreja jamais deixou de ser perseguida. No ano de 1559, na França, Catarina de Médicis assume o governo da França. E na noite de 24 de agosto de 1572, na famigerada noite de São Bartolomeu, esta rainha da França promove uma chacina coletiva dos huguenotes, os protestantes da França. E dezenas de milhares deles foram trucidados traiçoeiramente, sob os aplausos de Filipe II, rei da Espanha, e o encorajamento do Papa que governava a igreja naquela época. Um banho de sangue, um massacre a ponto de ser proibido ser protestante na França naquela época. Quando nós vamos para a Inglaterra, também não foi diferente. Não foi diferente. Em 1534, Henrique VIII rompe com o catolicismo na Inglaterra e passa a ser chefe de Estado e chefe da igreja que estabelece a igreja anglicana. Na verdade, ele rompeu não por questões de convicção teológica, mas por questão de conveniência pessoal. Ele queria um herdeiro para o trono e queria separar-se da sua mulher, divorciar-se da sua mulher e casar-se com Ana Bolena. Como o Papa não lhe dava autorização para isto, ele rompeu com a igreja, criou uma nova igreja na Inglaterra e passou a ser chefe de Estado e chefe da igreja. Na verdade, Henrique VIII morreu em 1547 e o seu filho, agora Eduardo VI, com 10 anos, começa a reinar na Inglaterra. E quis a providência de Deus que ele tivesse um reinado muito curto, de 1547 a 1553, quando ele morre aos 16 anos de idade. E assume o governo da Inglaterra a sua irmã Maria Tudor, chamada Maria Sanguinária. E essa mulher leva para a estaca e queima em praça pública os 3 líderes do protestantismo na Inglaterra, Ridley, Latimer e Cranmer. E muitos outros crentes da Inglaterra foram mortos e trucidados por uma perseguição implacável. Muitos deles tiveram que fugir da Inglaterra por causa da insolente e terrível perseguição. Mas jamais a perseguição cessou na história da igreja. A fogueira da intolerância, da Inquisição, levou dezenas de cristãos, após isso, à fogueira e à morte. Mas, na verdade, é no século XX que nós assistimos o maior espetáculo de massacre, de tortura, de violência, de perseguição contra a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Só no século XX aconteceram mais massacres do que em todo o restante da história anterior. Primeira Guerra Mundial, 30 milhões de pessoas foram mortas. Na Segunda Guerra Mundial, 60 milhões de pessoas foram mortas. Só na China, com Mao Tse-tung, cerca de 60 milhões de pessoas na China foram mortas. O nazismo, o fascismo, o comunismo foram braços de ferro que agiram de forma implacável contra a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E há muitos irmãos nossos que ainda hoje estão presos, sendo torturados, passando por escassez de pão, violência física e psicológica, muitos deles ainda selando com o seu sangue a sua profissão de fé no Senhor Jesus Cristo. Não será diferente no fim dos tempos. A palavra de Deus diz que quando o anticristo se levantar, ele vai declarar guerra contra os santos de Deus e vai vencê-los. O que significa isso? Vai matá-los. Mas, ao mesmo tempo que o anticristo, com os seus agentes do mal, vão perseguir de forma implacável a igreja e levar muitos cristãos à morte, diz a Escritura, que os cristãos vão vencer o diabo e os seus agentes. De que maneira? Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Significa que quando um crente, em vez de apostatar, em vez de negar sua fé em Cristo,
prefere a morte à apostasia, mesmo sendo morto, ele vence o diabo e os seus agentes. A igreja de Deus sempre foi uma igreja perseguida. Na verdade, hoje nós temos diferentes naipes de perseguição. Até mesmo a amizade do mundo é pior do que a espada do mundo. Porque sempre que a igreja é fiel ao Senhor Jesus, ela enfrenta a resistência do mundo. Foi por isso que Paulo escreveu, 2 Timóteo 3,12, todos quantos, pois, querem viver piedosamente em Cristo, serão perseguidos. Perguntaram ao reverendo Otto Guanais Dourado, professor do Seminário Presbiteriano de Recife, reverendo, se a igreja for mais perseguida, ela será mais fiel? Respondeu ele, não. Se a igreja for mais fiel, ela será mais perseguida. Talvez hoje, em alguns lugares, a igreja não está sendo perseguida exatamente porque tem dado os braços ao mundo, sendo amiga do mundo, se conformando com o mundo e amando o mundo. Mas sempre que a igreja de Deus viveu de forma íntegra, fiel, pregando o evangelho com autoridade e poder, ela provoca a resistência do mundo, a perseguição do mundo. Não foi diferente com o apóstolo Paulo. Ele foi o maior bandeirante do cristianismo, o maior apóstolo, o maior evangelista, o maior missionário, o maior teólogo, o maior plantador de igrejas da história do cristianismo. Este homem viveu o seu ministério debaixo de perseguição. Recebeu dos judeus 5 vezes uma quarentena de açoites menos 1. 3 vezes fustigado com varas pelos romanos. Foi preso, foi açoitado, enfrentou perigo de rios, de mares, de terra, enfrentou perigos entre os patrícios e entre os estrangeiros. Foi preso, foi acusado. E agora está o apóstolo Paulo na sua 2ª prisão em Roma, numa masmorra romana, úmida, fria, insalubre, de onde as pessoas saíam leprosas ou para o martírio. Paulo sabe que vai morrer. E ele escrevendo esta 2ª carta a Timóteo, ele diz assim no capítulo 4, versículos 6 a 8. Já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Meu e o seu compromisso, como servos de Deus, vivendo num mundo hostil ao Evangelho, é entendermos uma coisa, é que a nossa vida aqui é um combate. E neste combate nós não podemos retroceder, temos que completar a carreira. E nesta carreira nós não podemos vender a consciência, nós não podemos negociar a verdade, nós não podemos transigir com os absolutos de Deus, nós temos que guardar a fé. Tendo a convicção de um fato, se a morte chegar, nós estaremos nos oferecendo a Deus como libação. E nós caminharemos não para uma derrota e nem para um túmulo gelado, mas caminharemos para a glória, onde o Rei da Glória já preparou para nós a coroa da justiça. Paulo não tinha medo de morrer, porque sabia em quem havia crido e para onde estava indo. Se a perseguição chegar um dia, todos aqueles que foram selados pelo Espírito Santo de Deus terão ousadia e coragem de selar o seu testemunho com o seu próprio sangue, porque importa sermos fiéis a Deus, se preciso for, morrermos por causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Agora é tempo de você e eu orarmos pelos irmãos nossos, mais de 100 milhões que estão presos, alguns torturados, outros passando por escassez de pão e violência física e emocional nos cárceres, nas cortinas de ferro e de bambu, para que Deus os encoraje, para que Deus lhes capacite, para que Deus lhes dê graça e poder, para que, se preciso for, selem o seu testemunho com o seu próprio sangue, na certeza de que, mesmo assim, são mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero orar em seu favor. Talvez você que tem vivido um cristianismo tão frouxo, tão fraco, tão tímido, tão covarde,
Quem sabe Deus está chamando você para viver um cristianismo autêntico, genuíno, verdadeiro. Um cristianismo que vai trazer glória para o nome de Deus no céu, que vai trazer revolta e fúria do inimigo no inferno, mas um cristianismo vencedor, que alarga as suas fronteiras, mesmo regando o solo com adubo do sangue dos mártires, para que a causa de Deus avance para a glória do seu nome. Ore comigo nesse momento. Deus querido, louvado seja o teu nome, porque o Senhor Jesus, o Rei da Glória, verteu o seu sangue para nos dar vida. E agora, Senhor, permita que tenhamos ousadia de viver um cristianismo genuíno, autêntico, maiúsculo, para a glória do teu nome. E que, se preciso for, tenhamos coragem de dar nossa própria vida pela causa do Evangelho. Que seja assim, Senhor, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Na mensagem de hoje, baseada em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, o reverendo Hernandes mostrou que há mais de 100 milhões de cristãos perseguidos no mundo ainda hoje. Enfatizou que a Igreja de Cristo é uma igreja mártir e destacou que desde Estevão, o primeiro mártir, até os apóstolos, muitos cristãos foram mortos na época do Império Romano, até aqueles que foram queimados na fogueira da Inquisição. Desde os pré-reformadores até os huguenotes que foram mortos na França, na época de Catarina de Médici, e os ingleses no reino de Maria Tudor. Finalizou mostrando que no século XX, mais cristãos foram mortos pela sua fé do que toda a história pregressa do cristianismo. Ainda hoje, precisamos entender que todos aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. E você está disposto a viver piedosamente em nossos dias? A igreja perseguida. Esse foi o tema da mensagem de hoje, que a partir de agora você pode adquirir tanto em DVD, CD, para sua edificação, para presentear um familiar seu, um amigo. Acesse o nosso site www.verdadevida.com.br e entre na nossa loja virtual. Ou ligue de segunda a sexta no horário comercial para 0800 119 105. Também pelo nosso site você assiste o programa de hoje ou qualquer um dos programas que aqui já foram ao ar inteiramente grátis. Ainda pelo nosso site, você pode tornar o programa Verdade e Vida autossustentável. Clique em Faça sua doação, faça o seu cadastro, imprime o seu boleto e pague em qualquer banco. Ou ainda faça uma doação para o Banco do Brasil, para a conta 7.000, dígito 9, da agência 442, dígito 3. Ou para a conta 68.000, dígito 1, da agência 553, dígito 3, do Bradesco. A mensagem de hoje que você acabou de ouvir impactou sua vida? Eu quero lhe convidar para, com toda a sua família, os seus filhos, estarem na igreja presbiteriana mais próxima da sua casa. Escola dominical e culto às 9 horas e à noite o culto vespertino às 18 horas. Você vai dizer ao pastor ali que você é um convidado do programa Verdade e Vida e que você quer conhecer mais acerca da Palavra de Deus. Clique ali em Igreja no nosso site e encontre a Igreja Presbiteriana do Brasil mais próxima da sua casa. Você que é do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Pernambuco, não se esqueça do nosso compromisso de logo mais. Nós temos um compromisso ali no Espaço Gospel, ali em João Pessoa, quando o reverendo Hernandes estará trazendo e ministrando a Palavra de Deus aos amigos crentes, não crentes, visitantes que você vai convidar nessa grande jornada de fé. Estamos lhe esperando, você e toda a sua família. As marcas de um homem de Deus. Esse é o tema do nosso próximo programa, neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Até lá, e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Para você, qual é o verdadeiro sentido da vida? Para responder a esta pergunta tão complexa, eu quero convidar você a participar da Cruzada Verdade e Vida no próximo dia 7 de julho. O nosso tema será Em Jesus Cristo, a esperança para você. Este evento será no Espaço Gospel, que fica na Avenida Senador Rui Carneiro, 1130, no bairro Brisamar, em João Pessoa, na Paraíba. Isto a partir das 7h30 da noite.
Eu espero por você e que Deus abençoe a sua vida.